bem, pessoal? Eu sou o Frederico Duarte Bartz, sou coordenadora de formação política e sindical da SURGS. E aqui nós começamos um pequeno curso sobre a formação do movimento operário e sindical na cidade de Porto Alegre. Qual é o objetivo desse curso? É que a gente conheça um pouco da nossa própria história. Muitas vezes, nós que somos do movimento sindical e o público em geral também conhece muito pouco sobre a história das próprias organizações. Isso fica um pouco mais difícil quando a gente expande essa ideia para a nossa cidade, a nossa região, nosso país. Muitas vezes a gente tem pouca informação de como aqueles que vieram antes de nós lutaram e conformaram todo um campo de luta política representado pela classe trabalhadora. Então, o objetivo desse curso é, nesse período de quarentena, passar informações e falar um pouco como surgiu na nossa cidade, na cidade de Porto Alegre, um movimento que procurou representar os interesses da classe trabalhadora, tanto no plano político, econômico como social. Para falar disso, a gente tem que voltar bastante no tempo, tem que voltar lá para o século XIX. É importante, fazendo uma ressalva antes de começar com o tema realmente do curso, que trabalhadores e trabalhadoras sempre se organizaram de uma forma ou de outra. Desde o período colonial e do período do Império sempre existiram as irmandades, ou também sociedades beneficentes que organizavam trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, existiu a Irmandade do Rosário, que era formada por religiosos negros, e também, por exemplo, sociedades beneficentes, como a Beneficência Portuguesa, que era voltada para os imigrantes portugueses. Também existiu, por exemplo, o Clube Floresta Aurora, surgido em 1873, que era uma sociedade beneficente, né, que se voltava para congregar a população negra de Porto Alegre. Também, por exemplo, a Sociedade de Vitor Emanuel, dos italianos, e assim nós vamos. Entretanto, o surgimento de um movimento que congrega pessoas, homens e mulheres, com uma identidade de classe, com aquela identidade vinculada à classe trabalhadora, ele é um fenômeno bem mais recente, ele é um fenômeno do período final do Império. Aqui em Porto Alegre, ele é bem tardio, inclusive, se a gente compara, por exemplo, com Pelotas, ou mesmo, ou mais com Rio de Janeiro, que é bem anterior. Aqui, a primeira organização vinculada a uma identidade de classe, vamos dizer assim, seria o Clube Artístico Porto Alegrense, que surgiu em 1887. E é importante citar o surgimento e o ano do surgimento desse grupo, porque a gente tem que mapear toda uma conjuntura que vai conformar o surgimento desse movimento que a gente está falando aqui. Na verdade, no fim do século XIX, no fim do período do Império, existiram vários movimentos importantes, como, por exemplo, o movimento abolicionista, que lutava pela abolição da escravatura, né, para acabar com a escravização dos negros e negras no Brasil, né. Existia, por exemplo, o movimento republicano, que lutava contra a monarquia e buscava ampliar os direitos da maior parte da população. Então, durante a década de 1880, tu vai ter toda uma efervescência, uma ebulição social e política no Brasil. Ao mesmo tempo, em Porto Alegre, isso é importante, tu tem um crescimento da cidade, um crescimento econômico. Tu vai ter um aumento de população, a vinda, por exemplo, de trabalhadores e trabalhadoras negras para Porto Alegre. Muitos eram livres, outros eram ex-escravizados, né, libertos da escravidão. Vem também muitos imigrantes de diversos países da Europa, Polônia, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, e também imigrantes do interior do Rio Grande do Sul, porque existia uma entrada muito forte do capitalismo no campo. Então, tu vai ter um crescimento da população e um aumento dessa população empregada. Vai ter, por exemplo, o aumento dos serviços de bondes, o aumento do comércio, começa a surgir uma indústria em Porto Alegre, crescimento do artesanato. Tudo isso vai fazer com que esses sujeitos comecem a se reunir
e se identificar como classe trabalhadora. Mas esse foi um processo bastante lento e bastante trabalhoso, demandou muitas lutas, na verdade. Então, em 1887, vai surgir um clube chamado Clube Artístico Porto Alegrense. Por que eu coloco ele aqui como o pontapé inicial do processo? Porque ele foi um clube que organizou as pessoas a partir de uma identidade de artista. Naquele tempo, artista era o sujeito que trabalhava. Podia ser um operário, podia ser um artesão, mas o fazer artístico estava vinculado ao trabalho. Esse clube artístico porto-alegrense é interessante porque ele tinha uma característica que era estar aberto a diversos sujeitos. Por exemplo, fazia parte dele desde o Orives Philippe Janselme, que era francês, o operário negro tipógrafo Francisco Xavier da Costa, um outro francês chamado Félix Griveaux. Então, ele era um grupo aberto a diversos trabalhadores de diversas origens nacionais, e isso vai começar a conformar uma identidade de classe. Um segundo ponto importante também aí no período do Império é o surgimento da Sociedade Beneficente União Operária. Essa Sociedade Beneficente ela surge em 88 e ela tinha como função trazer uma organização de benefícios em um período em que o Estado era muito pouco presente para a população trabalhadora. Por exemplo, essa sociedade beneficente ela foi responsável pela fundação de uma escola para trabalhadores, para operários em Porto Alegre. Ela também foi responsável pela fundação de uma biblioteca. Inclusive, ela chegou a ter um jornal chamado O Operário. No ano seguinte, 1889, no último ano da monarquia, então, surgiu uma organização chamada Liga Agrícola Industrial, que seria o braço político dessa organização primeira dos trabalhadores. A Liga Agrícola era como se fosse um primeiro partido político. A intenção deles era representar esse mundo do trabalho diante do mundo político. Só que aí é importante a gente frisar, esses operários ou trabalhadores, eles não eram só trabalhadores manuais. Esse grupo era composto tanto de operários manuais, né, quanto pequenos artesãos e mesmo pequenos empresários. Então, na realidade, era muito mais a representação do mundo do trabalho do que propriamente do operariado, ou operariado industrial, como a gente conhece classicamente na história do movimento operário, não é mesmo? Quando surge essa Liga Agrícola Industrial, ela começa a trabalhar junto com a Sociedade Beneficente União Operária e ela se aproxima da política. Primeiro, eles fazem um acordo com o Partido Liberal para que os liberais representassem ele na Câmara e apoiem um sujeito chamado Silva Só. Só que esse sujeito chega à Câmara dos Deputados aqui na província, né, e não faz absolutamente nada pelos trabalhadores. Então, esse grupo, a Liga Agrícola, se volta para os republicanos e passa a apoiar o Partido Republicano com muita força. E aí que se dá a grande virada na história. Nesse momento, existe a proclamação da República. E quando a República é proclamada, os republicanos passam a ter o poder, a fazer parte do poder. Antes eles eram um partido bastante marginal e a partir da proclamação da República, em novembro de 89, eles são o poder aqui no Estado. E aí é interessante, a partir desse momento, a Liga Agrícola, o braço político do movimento, e a Sociedade Beneficente, eles passam a ter como função ser o porta-voz, o intermediário entre os trabalhadores, a classe trabalhadora e o poder estadual, o governo estadual. Claro, tudo isso mediado pelo Partido Republicano. É claro, isso deu bastante visibilidade para os membros da Liga, né? Nesse momento, os principais membros ali, os principais líderes dessas organizações eram um alfaiate italiano chamado Guelfo Zanirati e um pequeno empresário do ramo metalúrgico holandês chamado Johan Sterhagen. Esses dois sujeitos ponteavam e se aproximaram do Partido Republicano ainda mais. Então, o que acontece? O Partido Republicano ele vai literalmente cooptar esses líderes desse movimento operário inicial. E essa vantagem de ser como se fosse um porta-voz ou fosse um canal de diálogo entre o poder público e a classe trabalhadora
acabou, na verdade, se transformando em um grande problema, porque esses caras acabaram se tornando vinculados ao poder republicano. E isso teve consequências muito graves. Por quê? O poder republicano, ele recém havia assumido o poder aqui no Estado. E o Partido Republicano era um partido muito jovem e tinha fragilidades internas, havia muita disputa dentro do Partido Republicano. Assim que os republicanos chegam ao poder, eles racham, eles se dividem. Uma parte mais vinculada ao ideário positivista fica liderada por Júlio de Castilhos, que vai ser o grande líder republicano, né, aqui no Rio Grande do Sul. E havia um grupo mais vinculado a um ideário liberal, liderado pelo Barros Cassal e pelo Assis Brasil. Esses dois grupos vão se confrontar. O Júlio de Castilhos vai ser derrubado do poder em 1891, depois ele vai voltar ao poder, e essas disputas acabam atingindo essa organização inicial da classe trabalhadora. O que acontece? O movimento operário, que recém tinha surgido, tinha conseguido um canal de diálogo com o poder, ele racha. Uma parte que apoiava o Barros Cassal acaba virando o centro operário. E os apoiadores do Júlio de Castilhos se transformam na Liga Operária. E esses dois grupos vão lutar entre si, inclusive com quebra-paus bem duros no meio das ruas de Porto Alegre. Isso é muito complicado e essas disputas, essa vinculação com o poder, que acaba se traduzindo em uma participação nas disputas da elite, acaba rebatendo no movimento operário e dividindo o movimento operário, enfraquecendo esse movimento operário. O que acontece depois disso? Esse primeiro movimento operário, ele se dissolve, ele se perde, as organizações elas são dissolvidas no meio dessas lutas, dessas refregas, e aí acontece um fato muito interessante. Em 1892, 3 lideranças do movimento operário, um alemão chamado Franz Gehrig, um italiano chamado Colombo Leone e um brasileiro chamado Nicolau Tolentino da Soledade, chamam uma grande reunião da classe operária, onde eles fazem em um salão chamado Bailante, na frente do Teatro São Pedro, uma reunião em que eles fazem um balanço. Nós cometemos grandes erros porque nos aproximamos do poder, nos aproximamos da burguesia e do governo. Isso acabou trazendo para nós um grave problema. Era a hora de voltar os olhos para a classe trabalhadora em si. Mas essa, na verdade, é a parte da nossa próxima aula, em que a gente vai falar do surgimento do movimento social-democrata em Porto Alegre e da primeira grande greve geral aqui da cidade.